Uma ótima tarde, meus amigos. Espero que vocês estejam muito bem essa tarde, assovios da madrugada. E como a gente não pode faltar vídeo, mais um vídeo pra gente aí, mais um conto que não pode se perder. Eu sempre falo com vocês aqui sobre contos de fadas. Será que a gente teria coragem de contar todos os contos, a verdade de cada conto, como eles foram feitos? Vou chegar mais perto de vocês. Os contos eles passaram por uma grande modificação pelos irmãos Grimm. No século XVIII, então, eles tiveram uma grande modificação. Grande mesmo. E eu vou contar dois contos para vocês, parte 1 e parte 2, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. O primeiro conto é o conto da noiva e o ladrão. Olha só. Existia num belo reino uma noiva que foi prometida em casamento e, como de costume daquela região, ela não conhecia o noivo. Ela foi prometida muito cedo e o noivo também muito cedo. E era um homem abastardo, tinha uma situação de dinheiro, e o pai dela fazia questão que ela casasse com ele. Muito bem, até aí tudo normal. Chegou uma certa data, próxima ao casamento, o pai fez uma festa e chamou o noivo, com a família do noivo, e eles foram lá e se conheceram. Pois bem, a história relata que o noivo fez um convite para a noiva ir conhecer a família dele. Por exemplo, morava umas 2 horas dentro de uma mata dentro, era a casa dele. Só que na história, ela vai sozinha. E ele disse muito bem para ela assim, olha, para você chegar em casa eu vou deixar umas fitas em cada árvore, então você vai saber qual é o caminho, você não vai se perder. Só que dentro dela ela falava, não, eu não quero ir lá, eu não quero ir. Só que chegou uma hora que ela teve que ir. A família dela também cobrava isso dela, então ela não tinha como fugir. Pois bem, ao chegar nessa casa, ela topa uma senhora e a senhora olha para ela e pergunta, o que você faz aqui? E ela responde, eu vim conhecer a casa do meu noivo, é por aqui, só que as fitas que ele pendurou nas árvores é até essa árvore aqui que está em frente à casa, então eu acredito que ele deve morar próximo aqui. É a única pessoa que mora nessa casa, é um homem, mas ele não está, ele saiu com as pessoas com quem ele anda, mais alguns homens. Só que como ela não era uma moça muito boba, ela era instruída, ela não confiou nas fitas que ele foi colocando nas árvores. E o que ela fez? Ela foi jogando também sementes pelo caminho. Então, se as fitas desaparecessem, ela tinha aquelas sementes, tipo de milho, ervilha, para que ela pudesse se orientar. Muito bem. A senhora fala com ela assim, olha, que não é um bom lugar para você ficar, mas se esconda, porque eles devem estar quase chegando. A senhora leva ela para o porão, e lá no porão ela vê uma coisa muito estranha, muito sangue. Ela começa a se perguntar, um grande caldeirão cheio de água, e a senhora pega e coloca ela atrás de um grande barril escondido. Pois bem, e ela pergunta para aquela senhora, por que tem esse caldeirão? E a senhora, uma mulher um pouco estranha, fala para ela, é porque o dono da casa, que era o príncipe, disse que ia trazer uma convidada de honra, que é a noiva dele, e ela seria o jantar dessa noite. Pois bem, como ela não veio, ou ele não viu ela lá, ele consegue uma outra pessoa, nada mais, nada menos do que uma jovem da aldeia. Há relatos que eram a avó dessa menina, mas enfim, ele consegue alguém dessa região onde essa noiva morava. E logo que desce pro porão, ela com a boca amarrada, eles tiram as joias dela, uma das joias do dedo não quer sair, eles cortam o dedo dela, esse dedo voa ou dá um salto e cai próximo aonde essa noiva está escondida atrás do barril.
Essa idosa também acompanhou toda aquela cena aterrorizante, aonde eles se fartaram com o banquete daquela moça, ou daquela senhora que era a avó da menina, dependendo a trajetória da história, mas enfim. Aquela senhora também tinha vontade de sair dali. E ela fez o que? Ela deu um vinho muito forte. E eles beberam, beberam até desmaiar. Quando eles estavam apagados, as duas pegam, abrem devagar a porta e saem. Para sorte delas, a lua estava muito clara. E elas pegam pela floresta e vão correndo, até chegar aos muros do castelo onde ela morava. Chegando lá, ela grita, eles abrem e ela conta ao pai dela o que aconteceu. E o pai dela arma uma emboscada. Passando 1 ou 2 dias, o príncipe vai com seu bando até a casa do rei e pergunta por que a filha dele não foi lá. E simplesmente o rei pede para a filha contar uma história. E no meio dessa história, de tudo que ela viu, aquela cena de horror, ela mostra o dedo de uma pessoa que perdeu a vida. O rei manda cercar todos eles, aprisiona eles e pega eles e um por um joga dentro de um caldeirão fervendo, até que cada um tenha seu fim. Então eu pergunto para você, como que contaria, ou como contaríamos essas histórias para as crianças de hoje? É impossível, é uma situação difícil de a gente contar. Além de ter cenas de massacre, violência, até coisas perturbadoras, é impossível. E eu vou trazer mais contos para vocês, tá bom, galera? Se inscreve no canal aí, Assovios na Madrugada. Forte abraço.